Shalom, shalom, queridos, graça e paz, bom dia a todos, bom dia, estamos sendo despertados mais um dia pelo Pai, um dia de excelência, que você tenha um excelente dia no nome de Jesus, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre um princípio poderosíssimo e que eu creio que vai edificar muito seu coração, até mesmo para o dia de hoje, para você aplicar ao dia de hoje, ok? Esse princípio se chama guardar o seu coração. Tá? Em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista, guarda-os nos mais íntimos das tuas entranhas, pois são vidas para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Pois, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente. Mantenha teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre suas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Ok? Então, eu quero trazer uma porção hoje na questão de guardar o coração. A gente já ouviu, eu creio que você também já deve ter ouvido sobre isso. Meu irmão, guarda o teu coração e tal. Não deixa as coisas entrarem. Mas na prática, como que nós fazemos isso? O próprio texto está falando, a própria palavra está falando para nós como que nós podemos guardar nosso coração. Então aqui a primeira coisa ele fala aqui, ó, filho meu. Então você já vê um tratamento de pai para com o filho. Dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Então ele está falando sobre a sabedoria dele, o direcionamento dele, ok? Então quando você aceita o direcionamento do Senhor, quando você aceita aquilo que Deus está falando para você, porque foi Ele que te criou, e quando você aceita isso, Ele está te falando não só a questão do lado espiritual do negócio, mas Ele está falando também na questão da alma, suas emoções, e também no seu corpo, certo? O nosso corpo é uma máquina, o nosso corpo ele é inteligente, ok? Ele sabe lidar com as coisas, e a gente precisa entender, a gente precisa discernir, a gente precisa ouvir a inteligência que Deus colocou nesse corpo aqui, mas também tem a inteligência emocional. O Senhor também colocou a inteligência nas nossas emoções e nós precisamos discernir essa inteligência. E nós, como seres espirituais, nós também somos inteligentes, porque saímos de Deus, amém? Então precisamos andar nisso. Então como que eu guardo o meu coração? Tem algumas estratégias, direcionamentos, princípios que vão me ajudar a fazer isso. Para mim o mais importante é justamente o que está no versículo 20 do capítulo 4 de Provérbios. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Então, quando você fala, tá, ok, pastor, então como é que eu faço? O que o Senhor está falando? Aí você vai meditar na palavra, tem vários direcionamentos ali. Um deles, vou dar um exemplo, um deles é, se o teu irmão fez alguma coisa contra você e você está ali chateado com ele, vá você lá e resolva com ele, certo? E o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente, ao invés de ir lá falar com o irmão, ao invés de ir lá e resolver com ele, lá e bater um papo, que também um outro princípio ele fala, com o coração reconciliável, você não vai lá para mostrar para ele que você tem razão e que ele está errado. Esse não é o conceito, ok? Quando você vai para resolver a situação, é para resolver, não é para ficar num cabo de guerra, não é para ficar tentando mostrar que você é superior, que você está certo e o outro está errado. Isso não resolve nada, nunca resolveu. A questão é, a situação é essa, o que a gente pode fazer para resolver, ok? Então é assim que funciona. Mas quando você tem um coração disponível, veja só o que está no versículo 23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda no íntimo da sua razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Então veja só, quando eu entendo que a disposição do meu coração depende da minha vida, certo? Então o meu coração não pode ficar segurando mágoas, não pode ficar segurando rancores,
decepções, essas coisas. Então eu vou lá e resolvo, eu vou lá e converso. Mas como que é a minha conversa? Como funciona a minha conversa? Com um coração reconciliável. Esse é um dos princípios, essa é uma das formas de você sair, viver uma vida melhor, ok? Uma forma de você guardar o seu coração, você não deixar o seu coração apreensivo, seu coração fechado, seu coração magoado, seu coração rancoroso, triste, pesado. Então, se do meu coração depende toda a minha vida, eu preciso guardá-lo, eu preciso realmente como se colocasse um segurança nele. Ok? E quando você pensa no segurança, como que ele é? Ele é treinado, todo segurança ele é treinado, ele sabe como que ele tem que agir para que pessoas não desejadas entrem no lugar. Concorda comigo? Então todo segurança, ele sabe como lidar com as situações, ele sabe ler o ambiente, ele sabe ler a pessoa que está chegando perto dele, e aí ele toma as devidas posturas, vamos dizer assim, as ações que ele julgar dentro do treinamento dele, dentro daquilo que ele estudou, dentro daquilo que está dentro das normas, vamos dizer assim, de segurança. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz vários e vários princípios, vários direcionamentos do Pai para nós, para que o nosso coração não seja tão ferido. Eu falei ontem, ou foi antes de ontem, eu falei sobre pressão, eu falei sobre também em relação a você que se sentiu já usado por alguém, como que você pode identificar, para você saber que você, por exemplo, tem momentos que você é suporte para alguém, tem momentos que as pessoas serão suportes para você, mas se a gente tiver uma visão de que sempre todo mundo tem que estar com a gente, nós vamos ficar muito tristes. Por quê? Porque tem pessoas que são só acesso, são pessoas que só vão direcionar, tem pessoas que só vão fazer ligações a gente com outra pessoa, tem pessoas que vão andar com a gente 1 ano, tem pessoas que vão andar com a gente 5 anos, tem pessoas que vão andar com a gente 10, outros vão andar 30, outros vão andar quase a vida inteira. E não é por questão de briga que vão sair, é porque realmente é o tempo, as estações que você passa na sua vida e tudo mais. Eu falei nisso, se eu não me engano, ontem. Ok? Então, ou seja, tudo isso são estratégias para você guardar o seu coração. Você fazer uma análise, por exemplo, você olhar e ver se a pessoa ama ela mesma. Porque se você quer que alguém te ame, observe se a pessoa se ama. Porque a Bíblia fala, é um princípio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É um direcionamento que Deus está dizendo. Deus está falando assim, ó, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a partir de você. Certo? Então, se você percebe que a outra pessoa não se respeita, a pessoa não se ama, a pessoa não investe nela mesma. E quando eu falo investir nela mesma, não estou falando de ser uma pessoa que fica comprando coisas, roupas novas o tempo todo, não é isso. É investir em conhecimento, habilidade, desenvolvimento, ok? Investir na sua saúde, investir realmente não só no seu espírito, mas investir também na sua alma e no seu corpo. Ou seja, você é uma pessoa você é um você tem 3 esferas, espírito, alma e corpo, ok? Então, se você é muito espiritual, mas não tem um corpo que possa te levar aonde o Espírito está falando para você levar, não vai adiantar absolutamente nada. Então, o corpo é tão espiritual quanto o próprio Espírito. Ok? Então, como que eu faço para guardar o meu coração? Guardar o meu coração é justamente seguir as instruções. E a Bíblia, ela é recheada de instruções para nós. Pessoas também vão trazer direcionamentos, sabedoria, palavra de conhecimento, certo? Palavra de sabedoria, de ciência para nós, sim. Deus nos dá a palavra de ciência, está lá em Coríntios isso. Nos dá a palavra de conhecimento, traz uma revelação para nós, certo? Eu não estou falando daquelas revelações assim, diz o Senhor, e bababá. Não, mas é uma revelação no fato de você não ter uma informação e alguém te trouxe uma informação. Isso também é uma revelação, ok? A pessoa tem aquilo que você precisa, certo? Então, guardar o seu coração nada mais, nada menos do que você seguir as instruções do Pai. E essas instruções fazem com que o nosso coração esteja protegido. Você não precisa fechar o seu coração para relacionamentos. Você não precisa fechar o seu coração para as oportunidades, para novas coisas, que é o que a gente mais vê as pessoas fazendo. Elas fecham o seu coração para relacionamentos, para novas oportunidades, novas coisas.
novos fazeres, vamos dizer assim, novas tarefas, novas rotinas, novos hábitos. A gente acaba fechando nosso coração por causa de experiências ruins. Então imagine só, se você fechasse o seu coração, quando você era criança e começou a aprender a andar, você caiu várias vezes. Foram experiências ruins, não foram? Mas você não fechou seu coração para isso, ok? Você começou o quê? Prestar atenção em como você poderia fazer isso que você estava sentindo de habilidade para fazer. Você estava se desenvolvendo. Então tem muitas experiências que a gente tem que são desagradáveis, porém faz parte do processo. É uma questão de desenvolvimento e aprendizado. Então às vezes você vai pegar uma rota errada. Então o que você faz? Volta e pega uma outra rota, mas isso não quer dizer que o objetivo que você quer, o alvo que você quer, a vida que você quer está errado. Não, é só você lembrar que hoje você anda, graças a Deus, porque você aprendeu lá atrás, você caiu bastante. Hoje você tem movimentos cognitivos perfeitos, mas tudo isso foi depois de um desenvolvimento, ok? Hoje você pode escrever de uma forma bem mais eficiente, mas lá atrás você não conseguia sair um garrancho que ninguém sabia o que você estava falando ali, nem com revelação conseguia entender o que você escrevia. Mas hoje as pessoas conseguem entender o que você escreve. Então por quê? Tudo isso é por causa de desenvolvimento. Tudo isso, se você parar e pensar, você teve momentos desagradáveis para desenvolver tudo isso. Você que sabe dirigir, você teve momentos desagradáveis, você que buscou aprender a andar de bicicleta, você teve momentos desagradáveis para chegar no nível que você está, de motorista, de ciclista, de motociclista e tudo mais, ou seja, do profissional que você é hoje. Quantas vezes você errou? Então, muitas das vezes a gente pega o erro, a gente pega essa experiência desagradável e a gente fala assim, ó, não quero mais isso daí não é para mim, isso aqui não presta, tal, isso aqui está tudo errado. E não é só uma questão de desenvolvimento. A maioria das vezes é uma questão de desenvolvimento, de direcionamento, de sabedoria e estratégias corretas. E aí veja só uma palavra maravilhosa que ele fala para mim e para você aqui no versículo 25. Olha sempre para frente. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Uma das coisas também que protege o nosso coração, por quê? Porque a gente não vai ficar se distraindo, certo? A gente não vai ficar se distraindo. Então, se eu não estou me distraindo, isso faz com que eu não veja coisas que eu não preciso ver. Está dando para entender isso? Então, muitas das vezes você está desfocado ou você está distraído, você está sem foco, sem saber para onde está indo. Isso vai fazer com que você enxergue coisas que você não tem que enxergar, lidar com situações que você não precisaria, e isso vai te trazendo mais experiências que talvez não sejam agradáveis e não faz parte do processo. Então, tudo isso também você precisa discernir, tá bom? Então, algumas dicas para você de como guardar o seu coração, certo? Então, a palavra ela está recheada desses direcionamentos. Por exemplo, alguém fez alguma coisa contra você? Vai lá, converse com a pessoa. Eu falei alguns dias atrás de como eu faço, né? Então, quando eu ouço alguém falar alguma coisa de mim que não entra legal, entra meio atravessado, entra meio quadrado, o que acontece? Eu vou lá e converso com a pessoa e falo assim, olha, você falou isso, isso e isso. É isso mesmo que você quis dizer? É essa forma mesmo que você quis dizer? Porque de repente você pode ter entendido errado e a pessoa não quis falar aquilo. Mas falou. Uma coisa é o que eu quero falar, outra coisa é o que eu estou falando, certo? Porque isso significa execução. Como nós falamos do andar, muitas vezes a gente cai para depois começar a andar. E mesmo depois de adulto, quantos não caíram já? Certo? Por causa de um tropeço, mas caiu. Ou seja, a execução não foi muito boa. Isso não quer dizer... Isso, na verdade, quer dizer que você quis cair. Você quis cair? Não, você não quis cair, mas caiu. Ok? Então, às vezes, você fala de um jeito, mas não é o que você quer falar. Aí a outra pessoa entende o que você falou, mas fica magoado, vai embora, fala com outros, começa a falar com um monte de gente e tal, aí vai vir resolver com quem realmente falou. Foi isso mesmo que você quis dizer? Só para eu entender, só para eu saber, para eu não ficar pensando um monte de besteira e de repente não é nada daquilo que eu estou pensando, ou é para confirmar mesmo, é isso que você quis dizer e tudo mais, então a gente aqui corta a relação, ou sei lá, aí você toma uma atitude baseada em fatos, ao invés de suposições e interpretações
Porque no meio da comunicação, foi aí que começou o problema no Jardim do Éden. Comunicação. Satanás conseguiu colocar na cabeça de Adão e Eva que Deus estava errado, que Deus estava mentindo para eles. Então, se Satanás conseguiu fazer isso com Adão e Eva, que tinha relacionamento muito, muito próximo com Deus, imagina o que ele pode fazer comigo e com você. Então, a gente precisa seguir o quê? Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Então a palavra está cheia de revelação, de sabedoria para mim e para a sua vida, para que você possa guardar o teu coração, porque é do teu coração que depende toda a sua vida. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido bênção para você, que você possa meditar mais nessa palavra, ok? Parar e pensar bem nas estratégias, na maneira que você vê as coisas, à disposição do seu coração, se você está muito disposto a ficar magoado, ou se você está disposto à reconciliação, ok? Se você está disposto a fazer as coisas certas, as coisas boas, do que você simplesmente ficar no mimimi. Então, dá uma olhada no seu coração, e tem muita palavra de sabedoria aqui na Bíblia, que vai te trazer muita orientação de como você lidar com o seu dia a dia e no relacionamento com pessoas e principalmente comunicação. Tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe. Eu espero vocês amanhã às 5h45, onde vamos estar sendo despertados pelo Senhor. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até amanhã. Tchau, tchau.